E a gente começa destacando para você um trecho da entrevista exclusiva que concedeu ontem ao Oeste Sem Filtro o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a defender o projeto de anistia e fez um apelo ao presidente Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou Alexandre de Moraes. A anistia. Em 79, foi anistia, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Não querem pacificar? Pacifica. Eu apelo aos seus ministros do Supremo Tribunal Federal. Apelo. Por favor, repensem. Vamos partir para uma anistia. Vai ser pacificado. Bolsonaro chamou de peça de ficção o relatório da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Eu tenho uma equipe boa de advogados. Posso pagá-los graças ao Pix que as pessoas doaram para mim há um ano e pouco atrás. E eles correram com a leitura desse relatório. Terminaram ontem. E deram uma primeira impressão para mim. É mais uma peça de ficção. Falar em golpe de Estado com um general da reserva, 4 oficiais do agente da PF é outra piada. E, como um todo, não tem prova de absolutamente nada. Eles não querem pegar o Braga Neto, o Heleno, seja quem for. Eles querem pegar, eu mesmo. Tá? Acho que eu sou o mal, o grande mal da democracia. Na verdade, eu atrapalho, importuno, porque nós fizemos diferente. Então, para você, alguns dos principais momentos dessa longa conversa que teve ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro com a bancada do Oeste Sem Filtro, e a íntegra dessa entrevista, claro, está disponível para você aqui no canal da Oeste no YouTube. A gente repercute com os nossos comentaristas, a nossa dupla de hoje já está aqui posicionada, estão comigo o Bruno Musa e o Jorge Serrão. Musa, vou começar contigo e queria te ouvir sobre o primeiro tópico que mostramos ali, a primeira fala do ex-presidente tratando do projeto de lei da anistia e fazendo um apelo ao ministro Alexandre de Moraes e ao presidente Lula por pacificação. Bolsonaro falou em zerar o jogo, em recomeçar, pacificação. O que achou das declarações, hein, Musa? Boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde, Serrão. Prazer estar aqui novamente. Bom, vamos lá. Eu achei ali aquelas declarações, na verdade eu estava assistindo ontem ao vivo, eu achei bem óbvias. Gostando ou não, é o que eu sempre falo aqui, a gente já tratou desse assunto diversas vezes. Gostando do Bolsonaro ou não, goste você ou não, não tem motivo nenhum para manter aquelas pessoas como presos políticos. Presos políticos não acontecem num país quando você tem um respeito à Constituição e esse país se diz democrático, coisa que no Brasil, para mim, já não é. Então, no fundo, você não tem hoje um respeito a essa regra básica e nós mantemos presos políticos por serem oposição. Então, claro, essa anistia ela é bem óbvia, passou do momento. Nós estamos falando de pessoas uma pessoa que já morreu, pessoas que estão longe de suas famílias há muito tempo, crianças que estão longe do seu pai ou da sua mãe, ou do seu avô, da sua avó, do seu tio, não importa, são pessoas que, pela Constituição brasileira, não têm por que estar lá. Ainda mais sendo condenados a 17 anos. Ou seja, tudo isso realmente é uma peça de ficção, usando as próprias palavras que o Bolsonaro usou, para tratar de um tema que é delicado. Nós não estamos falando de uma brincadeira, estamos falando de vidas de pessoas que estão sendo ceifadas, literalmente, mesmo não tendo cometido um crime, como está sendo colocado para ter esse montante de anos como condenação. Então, sim, independente de passar a régua, começar do zero, não importa, o respeito à Constituição tem que ser em D0, senão, obviamente, toda a insegurança jurídica, ela transborda para todas as partes do país como um todo, inclusive a economia, em meio a esse caos que a gente está vivendo. Agora, Serrão, você acha possível esse movimento a que fez referência ao ex-presidente Bolsonaro de pacificação e aprovação de uma anistia? Anistia essa que o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, falou dias atrás que teria que incluir, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Caso comprovadas ilegalidades praticadas pelo ministro, o próprio seria contemplado por essa anistia. Você acha possível esse movimento, Serrão? Boa tarde. Sim, saudações, Brown, Musa, amigos do Jornal do Oeste. A anistia ampla, geral e restrita no Brasil ela é importante
indispensável e inevitável, não tem como fugir dela. Nós criamos aqui no Brasil um tamanho impasse institucional que a gente só vai ter condição de pacificação para uma governabilidade se houver uma anistia, se forem consertados ou pelo menos reconhecidos os erros institucionais cometidos, os exageros, abusos de autoridade. Agora, ponto importante que a gente tem que levar e considerar: anistia nunca consegue reparar injustiças. Ela serve apenas para dar o ponto de pacificação. E o Brasil vai ter que caminhar para isso. Não tem outro jeito. Esse processo de anistia vai ser longo e demorado. Talvez não aconteça agora, nessa atual legislatura. Pode ser que questões internas e questões externas maiores interfiram para que haja uma aceleração desse debate, mas a gente não tem a certeza ainda disso. Até porque a anistia só pode acontecer depois que você souber que crime, que injustiça que você vai anistiar. E a gente ainda não tem clareza disso. O próprio processo contra Bolsonaro, por exemplo, e outros 37 membros, o Procurador-Geral da República diz que só vai analisar depois, provavelmente depois de fevereiro, depois da posse do Donald Trump, e quando que vai efetivamente ocorrer o julgamento, ou se vai acontecer efetivamente alguma condenação. Então isso pode ficar bem mais adiante. O sistema de poder no Brasil, claramente, quer detonar Bolsonaro, quer tirá-lo do jogo político, quer empurrar essa eventual condenação para mais para frente possível, para adiar, eventualmente, essa reação política que a anistia poderia conceder. Então, a situação nunca foi tão complicada quanto antes, mas o tema anistia, como a luta pela liberdade do Brasil e a retomada do Estado de Direito, são prioridades da pauta política. A crise é política. O parlamento brasileiro vai ter que resolver politicamente toda essa confusão. Não dá para adiar mais.